Esse último episódio com a Luana Piovani deu o que falar, né, gente? Saiu em tudo que é página, e fofoca, e polêmica. Eu fiquei muito feliz com todo mundo que chegou aqui no canal por conta desse episódio. Lembrando que não é uma entrevista, né? Pra quem caiu aqui de paraquedas, chegou pela primeira vez. Não é uma entrevista, é um podcast, é um videocast, é um projeto chamado DR, Discutindo Relações, pra gente falar sobre relações no geral, não só relações românticas, né? Sobre tudo que envolve as relações humanas, mas, claro, com bastante enfoque também em relações afetivas sexuais, em outros formatos, em outras possibilidades, né? Ouvir outras histórias. E por conta de toda a polêmica e repercussão e dos vários comentários, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, falando que eu tava sendo iludida ou ingênua de acreditar em homens, etc., eu resolvi fazer um vídeo pra falar mais sobre isso, que eu postei no meu Instagram e vou deixar aqui no YouTube também pra vocês. Eu chamei a Luana Piovani pro meu podcast DR, Discutindo Relações, e aí esse corte aqui, ó, viralizou. Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco, enfia um pau, quer fuder. Não. Para Às vezes você. se apaixona. Ana. E nos comentários eu vi muitas pessoas me chamando de iludida ou de ingênua. E aí eu fiquei com vontade de conversar mais sobre isso. Primeiro, para entender o que seria o critério para definição de paixão. Pelos comentários eu pude perceber que as pessoas colocam no seguinte lugar: se esse homem, se essa pessoa se diz apaixonado, porém sente atração ou desejo por outras pessoas, significa que esse homem ou que essa pessoa não está apaixonado. E isso não é uma verdade. Você pode amar muito uma pessoa, você pode ser extremamente apaixonado por essa pessoa, e isso não anula o seu desejo por outras pessoas. E aí eu fiquei pensando, né, se a régua para definir o apaixonamento é a anulação do desejo por outras pessoas, então eu, Giovana, nunca me apaixonei. Porque eu nunca deixei de sentir desejo ou atração por outras pessoas, mesmo estando muito apaixonada. E assim, eu não espero fidelidade de ninguém. E não acredito em exclusividade sexual, muito menos de homens, que são socialmente e culturalmente ensinados a serem os predadores. E aí eu fico pensando, ingenuidade e ilusão seriam da minha parte ou da parte de quem acredita que a monogamia é um sistema bem-sucedido? Porque ela dá provas todos os dias à nossa volta de que ela não é. E eu tô falando só pelo viés da exclusividade sexual, porque não monogamia é muito mais do que isso. E eu já passei por várias relações em que os caras mentiram, em que eu fui enganada, em que eu me senti traída. Eu tenho traumas e tenho uma série de desconfianças com homens. Porém, hoje eu conheço homens que são legais, que são honestos, que são cuidadosos, que têm responsabilidade afetiva, que sabem se comunicar. Eu sei que é raro. E eu sei que em várias bolhas esses caras nem existem. E isso, inclusive, foi uma pauta que eu trouxe para a Luana na conversa. E eu entendo que o referencial e a expectativa seja a de que esses homens não vão ser sinceros, não vão falar a verdade e vão ocultar e vão mentir. Porque a maior parte das relações vive em formatos em que não se há espaço para um diálogo sincero e para você mostrar quem você é. Eu lembro de um relacionamento meu monogâmico que eu fui contar para o meu namorado de coisas que eu havia vivido antes dele. De experiências, de histórias, de coisas que eu vivi, principalmente no âmbito sexual, e eu fui extremamente julgada e penalizada pelas minhas experiências anteriores àquela relação. E dentro da monogamia, normalmente não há muito espaço para você ser sincero, para você se abrir, para você mostrar quem você é e conversar sobre desde as suas vulnerabilidades até os seus desejos. Eu entendo os traumas das mulheres com homens, eu entendo a desconfiança, eu também tenho. E durante muitos anos da minha vida, eu me fechei completamente para relações. Isso não significa que eu confio em qualquer homem, e isso não significa que eu não tenha um alerta ligado, uma red flag que fica balançando o tempo todo. Eu tenho tudo isso. Mas eu também acredito que só é possível se relacionar, tendo confiança como base. E que a confiança só é possível de ser construída à medida em que você confia. E sim, isso envolve riscos. E sim, você pode se frustrar. Mas eu não acho hoje que as minhas experiências negativas e que as minhas desconfianças devam me fechar para todo e qualquer tipo de experiência e devam me fazer acreditar que eu nunca posso confiar em ninguém. Essa é a forma como eu penso. Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui não é o jeito certo de enxergar as coisas ou de se relacionar. Isso é como eu, Giovana, penso.
Hoje é quarta-feira, é o dia que entraria um episódio novo aqui, mas o da Luana foi o último dessa primeira temporada. E além da conversa com ela, tem também a conversa com a Samara Filippo, falando sobre o relacionamento aberto dela. Tem a Fernanda Nobre falando do casamento dela de muitos anos, que é um outro formato de relação também. Além disso, Raoni, um amigo meu que já viveu até um trisal. Mayumi Sato, maravilhosa, num papo incrível. Falando dos 14 anos de relação que ela já tem nesse formato. E do universo liberal dentro dos casais. Juan Fernandes, intelectual negro, falando sobre não monogamia e raça. Enfim, tem muitos episódios, todos estão maravilhosos. Eu tô muito contente com o resultado desse projeto e com o alcance que ele tá tendo. Se você não viu os outros, eles estão disponíveis aqui no YouTube, no Spotify, Deezer. E um spoiler, DR vai ter a segunda temporada. Sim! Virá com convidados incríveis. A gente vai gravar e já vai estar tudo aqui no ar para vocês acompanharem a segunda temporada do DR Discutindo Relações.